Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Novamente nos estúdios da Rádio Renascença em Gaia. Temos connosco o Barroso, que ainda hoje, e será por muitos e bons anos, o recordista de golos livre direto na primeira divisão. 34 golos. Só na primeira divisão, fora Europa e Taça de Portugal, que imagino que também tenha feito os seus. Até Portugal, sim, na Europa infelizmente não fiz nenhum. Não, pronto. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, é uma honra. Quando era mais novo e sonhava com jogar na primeira divisão, tinha essa marca bem definida de marcar livres diretos, ou isso foi crescendo com a idade? Boa noite, antes de mais o agradecimento pelo convite. Eu, quando era miúdo, como todos muitos jogadores da minha idade, jogavam na rua, não é? Era uma situação complicada em termos de infraestruturas, de campos, não havia grande, e a gente jogava na rua. Em Braga? Em Braga, okay. Em Braga, na minha freguesia, São Mamed. Uhum. E jogávamos com os mais velhos, com quem havia, claro. Ao fim da tarde, ao fim do trabalho, nas ruas, metíamos os paralelos a fazer de balizas, de 1 metro. Agora metem as balizas para fazer as poças de bola, não é? Metem as balizinhas. E depois eu continuava a jogar, eu acabava por jogar torneios de freguesias com adultos, acabava por jogar torneios com outros meus colegas muito mais velhos. Se calhar isso também me deu o calo para depois claro. Era a minha experiência. E depois, aos 13 anos, o meu padrinho foi falar com um senhor que é treinador do Sporting Braga, foi para o Sporting Braga com 13 anos, o Sr. Rolando Sampaio, o pai do Rifa, que jogou no Sporting Braga também. E o meu padrinho foi lá disse para ir aos treinos, e acabei por ir aos treinos de captações. Naquela altura era aos 200 ou 300, aquilo era jogar 10 minutos cada um e sai, e entre outros. E eu acabei por ficar no último treino dos anos, tinha 13 anos, era na SEAD do segundo ano, se não me engano. Acabei por ficar no último treino escolhido pelo grande mister Carlos Batista, que é um ícone da formação do Sporting Braga. E foi escolhido por ele, e quando me disseram que para dar o cartão de cidadão, ou neste caso o bilhete de identidade, e o nome e tal, eu até fiquei na dúvida, depois que me mandavam um postal para vir começar os treinos, e eu até ficava sempre na dúvida, porque nunca pensei que... Eu nunca tinha jogado futebol federado, portanto não, com 13 anos. Depois lá mandei, eu comecei a trabalhar nessa altura já trabalhava, comecei a trabalhar 9 anos, ajudante da construção civil, a pôr os baldes da massa, os blocos, a ajudar. E depois aos 10 anos fui para marceneiro, por isso é que uma altura dei uma entrevista a dizer, quando comecei a jogar na equipa principal, veio uma entrevista a dizer: Barroso, marceneiro seduzido para o futebol. E eu tinha essa entrevista, tenho muitos jornais guardados, tinha essa entrevista também. E comecei a trabalhar até aos 18, estudava de manhã, trabalhava à tarde, depois saía às 5 horas para vir treinar. Muitas vezes andei a enganar o meu padrão, porque ele não sabia que saía àquela hora para ir aos treinos do Braga, andava a tremer. Só que uma altura tive mesmo que dizer, porque foi convocado para a seleção de juvenis, na altura era o professor Carlos Queiroz, e eu ia uma semana para Lisboa, eu nunca tinha saído da Braga, para ir para Lisboa, portanto era sempre uma situação complicada. E aí eu disse aos diretores do Braga: pá, vocês têm que falar com o meu patrão, senão eu vou ter problemas. Não, foram lá falar com eles, e o meu patrão, nesse aspecto, o Luís e o Fernando, acabaram por compreender e deixaram, de facto, deixou ir, e foi aí que eu comecei essas dificuldades todas, que eu trabalhei até essa altura, e muitas vezes ia sozinho para os treinos, vinha muitas vezes os autocarros, muitas vezes só havia até às 9 horas, e eu vinha a pé 15 ou 20 minutos, sem luz, sem frio, chuva, neve, era complicado, não era fácil. Eu acho que hoje em dia essa situação já não se põe, não é? Sim. Como é que foi essa semana então em Lisboa? Imagino que a convocatória tenha sido uma surpresa, a viagem também. Fui, na Quem altura, é que lá estava? Meti-me numa caminhonete, fui para o Campo das Cebolas, depois peguei no táxi e foi para a Federação, neste caso era ali para Cruz Quebrada, se não me engano. Sim, era o professor Carlos Queiroz, o treinador, lembro-me perfeitamente. Tinha muitos jogadores, tenho uma fotografia em casa, até um cartão com essa fotografia. Depois tiraram essa foto, eu estava lá, que não sei se ia para um europeu depois ou para alguma coisa, tiraram uma foto, eu tinha essa fotografia em casa.
O que é certo é que nunca foi internacional pelas camadas jovens. Camadas jovens. E acabei por ser internacional lá, passados uns anos, no Sporting Braga, que não é o Sporting Braga que todos sabemos que é hoje. Claro. É o mesmo Sporting Braga, sempre foi um clube grande, mas em relação agora a esta dimensão que o clube está, derivado ao Presidente António Salvador, penso que as diferenças são muitas. Claro. E foi internacional com quem? Foi com o António Oliveira. Ok. E acabei por ser internacional lá há uma vez, estando lá várias vezes. E depois acabei por deixar de ir à seleção por causa de uma entrevista. Uma entrevista não, foi de um jogo em Braga, Portugal-França. Nunca mais fui à seleção a partir daí. Porque o 0-2 não ganhou o França? 0-2 marcou o Bach, não tinha jogado não. pela seleção. A seleção espanhola não, a francesa tinha uma seleção muito boa. Aliás, era campeão da Europa depois, o Deschamps, o Desailly, claro. muitos desses grandes jogadores. E nós em Braga jogámos e eu ouvia as pessoas dizer: "Ei, vou ver a seleção porque tem o Barroso aqui de Braga." Eu estava no Porto na altura. Eu fui internacional lá pelo Sporting Braga, que era chamava o Braguinha. Sim. Não foi, esteve no Porto, foi a primeira vez à seleção, nunca foi internacional pelo Porto. É complicado. E depois foi esse jogo a Braga, que foi a primeira vez, também tenho isso, foi a primeira vez que Portugal usou a marca Nike, que era a Olympique. Sim, era a Olympique, sim. Era a Nike e depois foi a primeira vez, ou se calhar a única, Portugal usou publicidade nas camisolas. Foi? Que era Expo 98. Okay. Eu tinha essa camisola também no quadro, no meu Facebook, tenho lá as coisas todas. Pelos bons sentidos, pelos bons momentos, também algumas tristezas, mas nesse aspecto, mas tenho essa camisola e depois ao fim do jogo perdemos 2-0, as coisas deu umas confusões nesse jogo por causa de algumas coisas que se passaram na altura, reivindicações dos jogadores. Foi? E depois as coisas não correram bem no jogo e o Artur Jorge na altura meteu toda a gente, só não meteu a mim que era de Braga e jogava no Porto, e do Braga para o Porto. E não meteu o Rui Coelho, agora era de Sporting Braga. Meteu toda a gente menos nós os dois. A sério? E ao fim do jogo, o jornalista da bola perguntou-me: "Barroso, estás desiludido por não jogar?" E eu disse, como é lógico, estava desiludido por não jogar. Não era mal contra ninguém, mas estava desiludido porque eu estava a jogar, nem que fosse 5 minutos. E o jornalista põe na bola: "Barroso desiludido com o Artur Jorge." Nunca mais. E se fores a ler a entrevista, não diz nada disso. Claro. Mas o título, a partir daí, nunca mais... E mais tarde, depois, até no Braga, o Castro Santos, o espanhol, disse que eu merecia voltar à seleção pelo que jogava, pelo que fazia, mas o que é certo é que nunca foi chamado. Se calhar, e eu costumo dizer que eu estava na seleção, porque tinha na seleção, era todos os jogadores dos três grandes, os do estrangeiro e o Barroso, que era do Braguinha. E eu dizia que era o Minhoca, era o Minhoquinha, estava ali. E se calhar também não foi mais à seleção por causa disso, que era o Minhoca, porque se fosse outro jogador, se calhar diziam e não se passava nada. Mas pronto, são coisas que passaram, estamos a falar delas na boa. Claro, sim, claro. Acho bem. As coisas passam com o tempo, não há nada a dizer sobre isso. E agora gostava de ter sido mais vezes internacional, não fui, infelizmente, mas o que eu posso dizer é que conquistei tudo sem empresários, sem nada, nunca nenhum empresário me ajudou a ir para um clube qualquer. Então como é que foi para o Porto? Como é que se dá essa transferência? Essa transferência começou porque quando eu jogava no Rio Ave já se falava que o Porto estava a observar, não sei o que, falasse por alto, mas eu não sabia se era verdade ou não. Na altura, os diretores do Rio Ave, porque eu fui para o Rio Ave, foi o Gama, que está agora como adjunto do Rio Ave, foi comigo, nós tínhamos que pagar o Braga, a Sporting Braga tinha que pagar a transferência do Tony, o ponta de lança, o cabardiano, que tinha vindo para o Braga. Na altura pagava-se as transferências, quando os jogadores mudavam de clube, parece uma transferência. E o Sporting Braga tinha que pagar essa transferência, o Gama foi de vez. E eu fui emprestado, porque os dirigentes de Braga, tens que ir para o Rio Ave, porque tens que pagar, não sei, e se não for, fiquei sem jogar. Começou logo lá um diretor, e eu assim, olha-me este. E por acaso foi, ainda bem que foi emprestado, e depois fiz uma época fabulosa, e o presidente do Rio Ave, que é o Paulo Carvalho, gente espetacular, é uma pessoa 5 estrelas. Disse-me: "Fizemos um erro grande, fizemos um erro não ter ficado contigo logo de vez." Mas como eu não te conhecia bem, o Gama era internacional das camadas jovens, eu antes jogava no Arsenal de Braga e nessas coisas, estava na equipa principal, mas tinha jogado pouco, não ficaram comigo de vez, depois arrepender-se. Só depois o Braga foi-me resgatar, porque andava-me a observar, e a pessoa que me ia observar era a pessoa que no Arsenal de Braga dizia: "O Barroso nunca vai dar jogador." Era Só a mesma pessoa? A mesma pessoa que manda-me emprestar dizia: "O Barroso nunca vai dar jogador." E depois chegava ao Rio Ave e dizia: "Eu venho o meu menino", porque estava a jogar para caraças. Já está como é que o futebol muda. Mas o que é certo é que daqueles jogadores todos do Arsenal de Braga e tudo,
tinham qualidade, sem dúvida nenhuma, mas o que é certo, quem chegou ao topo foi eu, fui o único que chegou ao topo. Ok. Mas para esse senhor, não vale a pena estar a falar nomes, eu não queria dar jogador. E está a ver como é que as coisas Claro, são. sim, mudam. Se calhar a mim também me ajudou bastante. Claro, a dar mais Eu já força, né? tinha um espírito guerreiro e nessa altura então, sim, aí não, está bem, vamos ver. E depois as coisas foram por esse lado. Mas estava no Rio Ave, voltou para o Braga e Estive para o Rio Ave, e depois também já contei essa história, eu voltei para o Rio Ave, era o António Oliveira o treinador, ok. e eu cheguei ao Braga e depois disse ao Mister que o Rio Ave queria que fosse para lá e outras equipas da Primeira Liga, e eu disse que preferia sair, não pelo meu clube, gostava de jogar do meu clube, porque o meu sonho, quando eu fui para as camadas de jogos do Braga, o meu sonho era jogar na equipa principal do Sporting Braga, não Claro. era mais nada, nem pensava em seleções, nem Liga dos Campeões, não pensava, era jogar na equipa principal do Braga e mais nada. E eu, agora, vendo depois da minha carreira, eu conquistei muito mais do que o que eu sonhava. Yeah. Muito mais do que eu nunca sonhei e ir sozinho. E, portanto, na altura, as coisas proporcionaram-se assim. Eu voltei ao Sporting Braga, com o António Oliveira, e disse ao Mister, então, ele chamou-me ao balneário dele, ao seu gabinete, Barroso, então queres sair? Eu quero sair, Mister. Eu não quero sair, eu só quero, a minha idade, eu quero é jogar. Porque um jogador, se não jogar, não evolui. Eu gostava de jogar no meu clube, que é o meu clube de coração, mas quero é jogar. E ela, não vai nada sair, nem pensas, nem vais para aqui, nem para a Liga, nem para a Primeira Liga, nem para a Segunda Liga, ficas aqui. E jogas mal ou bem, jogas sempre comigo. E cumpriu. O que é facto é que ele cumpriu nessa altura. Ok. Fiz aí uma época razoavelmente e depois foi sempre subindo de grau a degrau. E passado 3 anos estava no Porto, que depois houve problemas também do clube do Sporting Braga estar com 3 e 4 meses ordenados de entrada. Não era fácil aquela situação. Não era só o Sporting Braga, mas vários clubes. Claro, O Sporting Braga sim. estava sempre com direções, comissões administrativas, direções, sempre com problemas, 4 meses em atraso. E depois apareceu o Benfica, apareceu o Porto, apareceu o Sporting, e depois estrangeiro também. Uma altura chegámos a falar do Vasco da Gama, que tem lá um português, e que sério? o presidente disse-me, Ok. era nas negociações com um português, que o presidente, eu já ouvi esse nome agora há pouco tempo, e lembrei-me desse nome. E depois o Benfica até se falava que era o mais interessado. Só que na altura, por exemplo, para o estrangeiro, era mesmo só 3 jogadores é que podiam jogar nas equipas, não era fácil também. E o presidente do Benfica está muito interessado. Quem é que era? Era o Arthur Jorge, na altura. Ok. E depois o adjunto era o professor Neco, que tinha sido meu treinador em Braga. Ok. E o professor Neco ligava mais muitas vezes às 8 da manhã para me chatear para ir para o Benfica. E eu dizia ao mister, isso não depende de mim, o clube é que tem a minha palavra. Só que depois houve uns problemas também de ordenados em atraso, e depois houve os jogadores que rescindiram, uns que iram para o Guimarães, outros o Helder foi para o Boa Vista. Ok. E o presidente liga-me às 3 da manhã, porque antes eram os faxes, não é? Eram os faxes, mandávamos os faxes. Claro. Liga-me às 3 da manhã a dizer que Barroso, rescindiste o contrato com o Sporting Braga e tal. Presidente, está a brincar, deixa-me dormir. Eu alguma vez fazia isso ao meu clube, está a brincar, deixa-me a dormir. Não fizeste, rescindir, chegou aqui contrato, vai chegar a fax de rescisões. Presidente, eu não, já lhe disse, eu não fazia isso, deixa-me dormir. E veio a verificar que eu não fazia isso e não fiz. Se calhar eu, se fizesse, era o mais anunciado, porque ia receber mais dinheiro, mas não ia fazer isso ao meu clube. Não fiz, e depois apareceram os tais rescisões de outros jogadores, e depois veio-se a verificar. Depois acabou por ir para o Porto, porque uma altura foi jogar ao Alvalade. Foi no tal golo que aparece, que tu falaste. Eu estava lá, eu vi esse gol. Pô, E eu estava a aquecer. Uma pedrada. Estava a aquecer e o presidente manda-me chamar. E eu assim, o que é que o presidente quer agora? Estava a aquecer e vai-me chamar. E também já acontece a história, era o Sousa Cinta que estava lá, que falava-se que ia para o Sporting, e para fazer aquele show-off da massa, cumprimento, o presidente do Sport, e eu fiz um bom jogo nesse jogo, e ao fim, portanto, ao professor Carlos Queiroz, então o Barroso ir para o Sport, e o Barroso a partir deste momento deixou de interessar. Porquê? Porque os negócios fazem sem grande show-off, faz as coisas, ninguém precisa saber. Aliás, que as coisas depois encarecem mais, não sei como é que é. Quando sabe como vai buscar, o outro também já tem que dar mais, aquelas coisas dos negócios. E a partir daí, e depois era Benfica, Sporting, estrangeiro e tal, e acabei por ir para o Porto, que o Porto acabou por pagar 500 mil euros para pagar os ordenados do Sporting Braga, e eu fui para o Porto quase
causa do Sporting Braga, não é? Acabei por ir e tomei essa decisão, portanto, e por exemplo com o Benfica, a não ser o treinador, o professor Neca, não falei uma vez com o diretor do Benfica. Pois, claro. Gaspar Ramos e Sim, o Manuel Damasio, que era o presidente. Eu nunca falei nunca com ninguém do Benfica. Enquanto o Porto chegou ali, ligaram-me e o presidente, foi logo o presidente, foi à casa dele e acertei as coisas todas para ver as diferenças de um lado para o outro e assinei para o Porto. Depois cheguei ao Porto. E foi fácil a integração no Porto? Foi porque já conhecia alguns jogadores, além que já sabia que o Porto normalmente acarinhava bem os jogadores que chegavam, e depois já conhecia muitos, o Jorge Cortes, o João Pinto, o Rei Barros, o Paulinho Santos, da seleção. Ok. Portanto, era natural que já conhecia, era português. O Porto, na altura, a maioria dos jogadores eram portugueses. E, portanto, foi com facilidade, até que eu lembro-me que começámos a jogar o campeonato e o Sérgio Conceição também tinha do Felgueiros, que tinha descido de divisão. Certo, verdade. Sim. Com o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus foi para o Porto, chegámos os dois e nós os dois nos primeiros 3 ou 4 jornadas não jogávamos. Ah, não? Não. Nem Barroso nem Sérgio? Não jogávamos. Quem é que era o titular? Na altura, não sei se o Paulinho jogava no meio campo. Não sei como é que jogava. Sei que depois o Paulinho passou para a direita e eu comecei a jogar no meio. À quarta jornada o Sérgio Conceição também. No meio, o quê? No meio campo, a 6? A 6. Porque o Porto sempre jogou com 6. Sim. Que antes diziam, não é o craque, mas era o 10, normalmente o 10 era Sim, claro. Agora, se vir passado uns anos, o 6 é dos mais importantes, normalmente, Verdade, né? Como é que são as coisas. Mudou. Antes também era muito importante, mas ninguém falava tanto. Exato. E adaptou-se bem a essa posição? Não, mas era a minha posição. Naquela equipa, digo, não é? Quando os jogadores jogam, sabem jogar, aí às vezes eu digo, aquele jogador precisa de vir e tem que se adaptar, isso aqui. Quando o jogador tem qualidade, não precisa de muita adaptação. Tendo a qualidade, mostra a qualidade. É a minha opinião. Claro. Posso estar enganado. Esse é o Porto do Zalvic, não? Jardel? Era, na altura foi um Porto que foi o Barroso do Braga, era o Sérgio Conceição do Felgueiras, que saiu de divisão, era o Zalvic do Guimarães, era o Fernando Mendes do Belenenses, Exatamente. era o Lula do Belenenses. Eram jogadores assim portugueses, que estavam no campeonato português. Sim. E o Porto nessa altura lembra perfeitamente que estava com algum receio até de nem conseguir o primeiro tri da história, porque o Porto sempre que chegava para conquistar o tri nunca conseguia. Acabava sempre. E havia-se algumas coisas que com receio de não conseguir o tri, porque entrava na história. E depois tinha saído um jogador que era muito importante no meio. Era em qualquer equipa, mas aquele era muito importante, que era o Vítor Bahia. Tinha saído para o Barcelona. Ok, está bem. E depois o Porto nesse ano jogou com 4 guarda-redes. Entraram 4 guarda-redes. O que? O Eriksen, não? Foi o Bosniak, o polaco. Sim. Depois saiu. Depois entrou o Eriksen. Depois entrou o Hilário. E depois entrou o Silvino, que ainda jogou. Silvino. 4 jogadores para a baliza neste ano que jogaram todos. Portanto, era um lugar que estava assim um bocado fantasma do Vítor Bahia. Exato. Entre aspas. E depois as coisas não começaram a correr bem e o Sérgio Conceição por acaso não jogava, lembro-me perfeitamente disso. Depois começámos a jogar e a equipa começou a... Não foi por nós entrar, mas pronto, se calhar a organização foi diferente. Começámos a jogar, as coisas começaram a correr bem. Fizemos uma época fantástica no campeonato. Chegámos aos quartos de finais da Liga dos Campeões. Nesse ano ganhámos os jogos todos do grupo. Ganhámos em Milão, que já não ganhava o Porto lá há 46 anos, se não me engano. Só empatámos em casa um jogo da primeira fase com o Milão. 1-1, não é? 1-1. É um gol do David, não? Aquele problema com o Jorge Costa, que tinha havido lá em Milão, com o EA, um problema do caraças. Como é que foi esse... O Barroso estava no túnel? Estava, lembra-me que o Jorge Costa vinha e eles tinham um problema, tinham calcado lá a mão lá em Milão. E nós às vezes eles deram uma saca com um relógio e com uma coisa, sabia que a gente ia ganhar, não nos dava nada, mas... E depois aconteceu esse problema, e eles aqui, o Jorge vinha, e eles esperaram, o EA e o Rossi, o guarda-redes, esperaram por ele. O Rossi que era uma e depois, viga, né? de repente, sem o Jorge Costa a contar-lhe uma cabeçada no nariz. Depois, mas o Rossi já tinha passado essa... Já estava a entrar no túnel, e depois naquele túnel não há espaço para nada, não é? Não há espaço para tantos jogadores. Claro. Depois começou aquilo, a confusão toda. Eu só via a baterem no Davids. No David, sim. Porque era pequenininho, e ele a tentar apertar, mas ele é pequeno, toda a gente a dar nele. Estava lá o 10 aí assim com aquela cara,
que é que se passa? O que é isto? Aí esse ninguém tocou. Pois. O desse aí, que Obrigado. um bicho, ninguém lhe tocou. E eu estava lá assim, eu saía por acaso, eu vi, assim a olhar e assim, ai, e o que é que se passa aqui? Isso foi uma confusão do caraças e houve problemas. E depois, porque naquela altura, as pessoas agora falam que a Liga dos Campeões, naquela altura só jogavam os campeões. Verdade. Não havia Claro. mais, eram Sim, só os sim, campeões dos países. É verdade. Sim. As equipas, tínhamos um reservoir que tínhamos no grupo que era uma equipa fortíssima bom, na muito altura. bom. Sim. Tínhamos o Milão, o Gotemburgo da Suécia, equipas fortíssimas. Não era agora o segundo, terceiro e quarto jogam na Liga dos Campeões. Parece uma É verdade. Agora toda a gente era muito mais forte. E depois o sorteio deu Manchester United. Depois e o Manchester, Barroso jogou fomos lá. a Manchester e estávamos a fazer um jogo bom. Opa, perdemos 4-0. Mas Manchester a gente do jogou. Cantona. Do Não, Cantona, Giggs, não? Giggs, Roy Keane, Scholes, aqueles. O Stam, acho que é o central. Sim. Uma equipa. Aliás, foi campeão europeu nesse ano. Ok. Aliás, nos 2 anos que eu teve no Porto, as equipas que nós fomos eliminados foram campeões europeus. Foi uma o Manchester e outra o Real Madrid. Ok. E depois fomos lá jogar, nós a jogar para caraça, a falhar golos e eles, cada vez que há a baliza, golo. Nós entusiasmados, entusiasmadinhos, e ele tem alguns também golos com sorte. O Luís lembra que a aliviar escorregou e a bola ficou ali para o jogador do Manchester, outro a bater no pé do Jorge Costa e a bola fez um arco ao Hilário. Que, assim, golos esquisitos. Mas até perdemos 4-0. Depois jogámos nas Antas, empatámos 0-0. Mas eu, se me lembrar, ao lembrar-me desse jogo, eu vi na RTP Memória há uns tempos, Sim. esse jogo deu. Na primeira parte, o Jardel falhou para aí 6 golos Tá. completamente isolado. E que o Jardel normalmente não falhava. Era assim, se nós se aproveitássemos as vezes que eles aproveitaram, nós dávamos a volta ao resultado. Foi uma primeira parte, 5 estrelas. Fizemos ali. E assim, como é que nós falhámos tantos golos? E fomos eliminados pelo Manchester. Mas o que é certo é que fizemos uma prova fantástica da Liga dos Campeões. E como é que era o Jardel já agora? Outro que tinha vindo do Jardel nesse ano, agora já que Pois. falámos dele. O Arthur também do Boa Vista. O Arthur, pois é. O Arthur do Boa Vista também. Aliás, o Arthur e o Jardel resolvem jogo em Milão, não é? Em Milão entrou Saem os do dois. banco, não é? Sai do banco. O Jardel entrou para o meu lugar que eu estava 1-1. E o Arthur depois. O Arthur jogou de início. Já Já jogámos com sem avançado fixo. Ok. E o Jardel, lembro perfeitamente, estávamos na Escócia, também chegou, ele chegou, falava-se que ia para o Benfica, na altura, depois apareceu no Porto, e quando ele chegou a estágio, começámos a treinar na Escócia, e os jogadores Jorge Costa, João Pintos e tudo, e nós na conversa, ele começou a treinar, a bola batia-lhe nas pernas e nos pés, e a bola parecia, nós dizíamos que era parecia umas tábuas. E nós começámos a comentar, com este ponto de lança que nós vamos fazer golos, era mesmo assim na brincadeira. Só que passado uma semana, que normalmente treinam-se uma semana para ter um jogo particular para começar. As pernas estão claro. um bocado doridas, vamos fazer um jogo. Já. Jogámos com o Arthur da Escócia, ganhámos 3-0 ou 3-1, Jardel 2 golos. Assim, para onde já está a melhorar, já estamos. E depois há que dizer que melhorou muito, o António Oliveira trabalhou muito com ele, melhorou muito nas pés, de cabeça. Sem dúvida, eu acho que isso não existe ainda, não existiu, não existe, como ele de cabeça não havia. Era mesmo. Depois melhorou muito com os pés, melhorou muito. Mas o trabalho do também Oliveira trabalhei- que diz é o quê? O trabalho é Cruzamentos para finalização, cruzamentos do Drulovic, do Capucho, do Edmilson, Pô, que equipa. porque nós jogávamos a equipa, era quase todo 6 ou 7 jogadores portugueses. Não Não é é como agora, não é? Claro. E depois tínhamos o espírito, conhecimento do Campeonato Português, e o Jardel nesse aspecto melhorou muito. Fizemos um ano, e depois conseguimos o Tetra no ano a seguir, e depois vieram ao pé. Depois eu acabei por ser do Porto na segunda época. Ainda hoje não sei porque é que sei, porque jogava e depois deixei de jogar de repente. É. E eu pensei assim, já que me adaptei ao primeiro ano, que é o mais difícil, o segundo vou ver se correu melhor. Não. Deram-me assim uma chapada, não sei porquê. E agora acabo por... Voltou para o Braga? Depois fui a Coimbra fazer um ano, que falava-se em vários sítios, não é? Para o Marítimo, até se foi lá na altura também para regressar ao Sporting Braga, para a Espanha, para o Celta de Vigo, para o Valladolid. Eu tenho jornais dessas coisas. E depois, até uma vez, ele até me ligou o jornal Faro de Vigo, a dizer que eu ia para o Celta de Vigo e tal, mas assim, não, comigo o Porto não me disse nada. Porque eu soube, depois o Porto queria dinheiro, quer dizer, eu estava dispensado, depois queria que dispensaram, depois queriam muito dinheiro, que ainda era mais que o que pagaram, e acabaram por não fazer. Eu também, havia outros clubes, depois também não me pagavam o que eu estava a receber no Porto e eu não ia. Sim. Depois, na altura, já estava cheio de estar tanto a treinar à parte,
Falaram na Académica. A Académica é um clube com um nome forte, só que depois acabei por... Isto não é dizer mal, que não gosto de dizer mal, acho que não cuspo no prato que comeu, mas as condições e tudo, eram condições que só podia a Académica, aliás está a passar hoje o que na altura não... Mas foi muito bem tratado em Coimbra, gostei muito de lá jogar, só que em termos profissionais e em termos de condições não era um clube que tinha muita debilidade. Aliás, houve um jogador no primeiro dia que eu chegava e disse: tu onde te vieste meter? Vem do Porto tetracampeão para uma equipa que... E eu fiquei assim um bocado, mas vamos lá, fez uma época excelente e depois até no final da época estava para ir para o Oviedo, porque eu encontrei o Paulo Vento no aeroporto. O Paulo Vento tinha vindo para o Sporting ou para o Benfica, vinha do Oviedo para o Benfica, encontrei na altura encontrava na seleção, ainda estive com ele, disse: olha que eles falaram em ti, que tem boas informações e tal, para ir para o Oviedo. Só que depois o Braga estava em casa, ligaram por causa de poder regressar ao Sporting Braga, porque havia problemas de balneário. Era? E eu quando saí para o Porto, era o capitão da equipa. Também há aqui o dizer que o Manuel que ajuda, eu nunca podia, naquela altura com 23 anos ou 24, eu não podia, pelos anos de clube, de equipa sénior, não era eu o capitão. Eu fui capitão porque foi nomeado para o Manuel que ajuda quando regressou ao Sporting, veio para o Sporting Braga. Okay. O Manuel que ajuda tomou ali algumas decisões e nomeou-me a mim capitão de equipa no Sporting Braga. Portanto, não era por anos de clube que eu era... Claro. Depois tive 3 anos, foi capitão, foi para o Porto e estava a falar da Académica e depois voltou para... Veio para o Porto e depois, passados 3 anos, 4 anos, havia problemas de balneário. Na altura falou-se, o Vítor Oliveira falou isso, até os nomes, não adianta estar a dizer disso publicamente. Disse esses nomes, aqui foi embora e depois veio o Carlos Manuel e o Carlos Manuel até falou há uns tempos isso na televisão. Sim. No bar da Sport TV, que quando o Vítor Oliveira faleceu, ele disse-me uma coisa de um clube e tal, e eu percebi que era, e tudo o que ele disse confirmou-se depois, que depois o Carlos Manuel também foi embora, e o Sporting agora foi buscar o Manuel que ajuda, que já tinha estado no clube. Sim. E no final da época ligaram-me e disseram o Nascimento disse: Barroso, não assinas por ninguém que o Braga vai falar contigo. E eu, mas eu estou para ir para fora e tal. E depois ligaram-me e eu estava para ir para fora, só que apelaram-me ao coração e depois acabei por regressar ao Sporting Braga. Assinei 2 anos mais de opção e acabei por ficar 6 até ao final da minha carreira. Também era um dos sonhos, era acabar a carreira no meu clube e claro. Foi concretizado. Depois de eu decidir acabar a carreira, depois já tive convites para ir jogar, mas eu digo não, há sonhos que o dinheiro não paga. E acabei a carreira no Sporting Braga e foi assim mesmo essa situação. E o Sporting Braga já jogava na Pedreira ou continuava no 1º de Maio? Não, já jogava na Pedreira. Acabei em 2004, 2005. Tem para aí o 2º ano da Pedreira, não? A inauguração foi 31 de dezembro de 2003. Então ainda joguei ano e meio na Pedreira. Tive pena de nunca lá ter feito nenhum golo, mas que também na altura depois jogava muito menos. O treinador tinha outras opções. Claro, okay. E acabei por não fazer nenhum golo na Pedreira, mas acabei na Pedreira. E o que me deixou contente, porque era um estádio novo e tinha passado por épocas muito difíceis. O Sporting Braga tanto ia um ano à Europa, como depois já estava 2 anos que já lutava para não descer, que não havia dinheiro, porque vinha jogadores emprestados, era complicado. Foi na altura que entrou o presidente António Salvador. Foi uma época muito, muito difícil, onde eu jogava numa equipa principal com 5 jogadores, 5 miúdos da equipa B, que iam descendo de divisão no ano anterior, que eu acabei por ir ajudá-los a safar na altura, precisava de ganhar 5 jogos, e disse ao treinador da equipa B, o Tony Conceição, ele pode confirmar isso. Mister, porque na altura acabou mais cedo o campeonato por causa do campeonato europeu, o campeonato do mundo. Okay. E eu disse ao Tony, que este ajuda a ajudar os miúdos, a ver se conseguimos chafar, que tinha que ganhar mesmo 5 jogos, não podia. E ele, bem, Barroso, bom, não há problema nenhum. Depois o Zé Nuno também disse, vais, Barroso, tu também estou muito bom. E já jogava lá o Tiaguinho, o Tiago já estava a começar a carreira, já estava a jogar lá para ajudar, e o Castanheiro também jogava, estava a jogar uns jogos, e eu fui. Felizmente,
conseguimos ganhar os 5 jogos e safámos a equipa B. Isso estava em que divisão? Na segunda B? Segunda B. Portanto, o Barroso jogou na primeira, não é? Braga e Porto, na segunda Rio Ave. A segunda B, o Satélite. Satélite, o Arsenal de Braga. O Arsenal de Braga também, mas há muitos anos. O início, sim, o primeiro Satélite, que era o Arsenal de Braga, e joguei na Distrital, que era o Massiminense, que era antes da terceira divisão. Eu comecei aos 19 anos na regional e foi sempre E foi internacional. E foi internacional lá. É um que era um jogador que nunca ia dar jogador. Exatamente. É um percurso muito, muito raro. Eu acho que dá para ver poucos, nem sei se saberá. Distrital, segunda B, segunda, primeira. Só não joguei a terceira liga porque não havia na altura. ainda. Não havia na altura. Claro. Foi sempre a subir e por isso eu estou muito contente com a minha carreira. Há bocado falou daquele gol em Alvalade, eu estava lá e foi ver o gol ao vivo estimulante, mas depois revê-lo na televisão é impressionante porque a televisão tem vários ângulos, não é? Muita gente aquilo atrás da baliza é incrível. Falam-me isso que deviam pôr ver a velocidade dela, da bola neste caso. Sim, sim. Na imagem vê-se já a velocidade da bola, mas de facto se houvesse agora aquela situação... Nota-se a curva da bola e aí mesmo ao ângulo. Era o Costinha guarda-redes, não? Era o Costinha. Pois. O Sporting tinha uma equipa. Na altura, Munique, Balakov, Figo, Peixe, Stonebalks, na altura. Tinha uma equipa... O Barroso como número 6, que tipo de jogadores apanhou à frente extremamente talentosos? Para mim, o mais difícil, que era o tal craque, que era o João Pinto, que jogava no Benfica. Para mim era o jogador que mais me trabalho. E joguei contra Baggio, contra Cantona, mas o João Pinto era... e depois antigamente havia muito, quando havia jogador um bocadinho a marcação individual, se calhar às vezes nós perdíamos de não jogar tanto futebol, mas em prol da equipa tínhamos que fazer uma marcação mais cerrada, e quando uma pessoa anda com uma marcação mais cerrada, mais individual, não joga tanto, não é? Claro, e muitas vezes perdia-se isso. E depois o João Pinto, sem dúvida nenhuma, além de ser um baixinho, era muito rápido, as recepções orientadas logo era muito difícil de trabalhar. Joguei com Baggio, não tenho a camisola dele. A única camisola que tenho e que troquei na Liga dos Campeões foi com o Cantona. Portanto, é a única camisola que eu tenho. Espetáculo. Acabou o jogo e por causa estava lá em Manchester. Em Manchester. Ele estava lá era o 10, não é? Da equipa, normalmente. E estava à minha beira, acabou o jogo e troquei. Se calhar ele já rasgou a minha camisola e estou fora, mas eu tenho a dele num quadro e muita gente também quer comprar. É uma camisola que deve ter um valor. Agora, Baggio foi com o Milan, é isso? O Baggio estava no Milan. O Milan. Okay. O Milan, que tinha sido campeão europeu, que nós a gente foi lá ganhar 3-2. Sim. Que era o Baresi, Costa Curta, Maldini. Albertini, Baggio, Jorge Weah, Savicevic, aquilo, Panucci. Foi uma equipa que tinha sido campeão europeu no ano anterior. Nós chegámos ao Porto e aquilo parecia que tinha sido campeões europeus. Foi? Espetáculo. A chegada? E uma das coisas mais lindas também que teve, há que agradecer, é quando foi jogar para a Académica ao Porto, saí a 15 minutos do jogo e foi a maior ovação que eu tive. O estádio cheio a bater, portanto as pessoas reconheceram. Aliás, uma pessoa que me disse que eu não sei para o Porto pelo meu valor, foi por outras coisas, foi o falecido Reinaldo Teles, que me disse: não vais embora, disse-me a mim em particular, não vais embora por teu valor, vais por outras coisas, tal. Porque na altura era quase, os jogadores vinham para o Porto e eu tive que sair, não tinha empresário. Na altura no Porto quem metia os jogadores quase todos era o José Veiga. O José Veiga era o Manuel Barbosa, depois veio o Veiga, depois estava o Jorge Mendes já a começar a aparecer. Okay. Mas no Porto os jogadores era quase tudo José Veiga na altura. E depois mais tarde até sangou com o Porto e acabou por levar jogadores para o Benfica e para o Sporting. Então o fisioterapeuta levou e tal, aquelas coisas. Mas paguei um pouco por isso. Mas não fiquei com mágoa, as coisas são assim, mas eu também não quero, eu vou para o outro lado jogar. Não, eu sempre fui assim. Claro. Se eu não quero ir de um lado, eu vou para o outro. Não. Agora sempre foi profissional, foi muito bem tratado lá, sempre teve um carinho especial. Eu até vou ao Porto muitas vezes e as pessoas conhecem-me claro, e falam. E às vezes dizem: precisamos de jogadores como tu aqui outra vez, e aquelas coisas, e uma pessoa cresce logo 10 centímetros. Não é? É verdade. Na brincadeira, entrar, porque eu não sou dessas coisas, mas é gratificante. Eu estou em Braga, nem se fala, não é? Em Braga, a minha história é toda de Braga. O meu clube é o Sporting Braga desde os 13 anos, são quase 20 anos de Sporting Braga. Claro. Às vezes as pessoas perguntam: foste para o Porto porque é portista? Não, eu sempre fui bracarense. Então um jogador que começa aos 13 anos, joga 20 anos lá, é do Porto. Não é nada contra o Porto, e foi profissional do Porto, não tem nada a ver. E as pessoas muitas vezes têm
tenho medo, um medo de dizer que é deste ou daquele clube. Eu vi muitos jogadores que sabe-se que é de um clube, mas depois chega a outro clube grande e dizem, não, eu sou do Benfica ou do Sporting desde pequeninho. Não tem, e uma pessoa sabe que eles não eram nada disso. Mas pronto, são situações. A mim nunca me meteram palavras na minha boca. Eu sempre tive a liberdade de dizer o que eu achava nesse aspecto. Agora sempre respeito a toda a gente e toda a gente me respeita e fico contente por isso. Há bocado falámos do golo ao Sporting no José Alvalade, do tal do abraço do Sousa de Sintra e depois do Carlos Queiroz. Isso foi uma pedrada fortíssima, mas lembro-me também de um golo em classe. Falam sempre nesse, até falam sempre no nesse. 1º de maio, não é? Eu tenho um vídeo que me deu na net, um adepto, que tem alguns golos. Eu sei que eu fiz 60 golos. Fora alguns que me tiraram, porque Então, chutar à baliza e às vezes tocam um toquezinho num jogador e dá-me ao golo. na própria baliza. Não, na própria baliza. Sim, dá-me o golo ao adversário que a bola tocou. Pois, exatamente. Pronto, é lógico. Uma coisa é se a bola for para fora, Claro. e bater em alguém que foi à baliza, é uma coisa. Claro. Agora, se a bola vai à baliza, o golo, alguns até se encontinhavam todos. Imagina. E a bola ia bater sem querer e golo. E fora outros que muitos colegas, e aconteceu com o Jorge Costa, com outros que disse, ainda marquei uns bons golos à tua custa, porque rematava forte, os guardas largavam e depois eles na recarga. Mas marquei 60, perto de 60 Mas golos. esse ao Porto, assim, em jeito. E falam muito nesse. Era Vítor Bahia na baliza, não? É Vítor Bahia. Eu tenho esse golo num vídeo que feito por adeptos, tem alguns golos. Tenho esse, não está na net. E porquê é que se Se lembrou? puser lá Barroso um símbolo do Sporting Braga, aparece no YouTube esse golo e outros. Aparece também esse de Albalade. Claro, esse é o número 1. E eles meteram isso e tenho alguns golos. Não tenho todos, mas tenho alguns golos guardados. Mas o que é que se lembrou de nesse dia, livre lateral e ainda por cima? Eu já falei disso, é que antigamente não se via. Antigamente parece que uma pessoa tem pés 100 anos, não, há uns anos atrás, no nosso tempo, não havia grande transmissões. O que é que dava na televisão? Os jogos com os clubes grandes. Dava sempre um jogo com uma equipa com. Era um jogo com uma equipa grande. E nesse jogo deu o nosso. Mas uma pessoa, quando jogava ao Porto ou o Sporting ou o Benfica, uma pessoa observava. Agora tem tudo e vê-se tudo, ao pormenor, então, mas na altura nós já observávamos. Uma das coisas que eu me apercebi na altura é que o Vítor Bahia nos livros laterais muitas vezes saía ao cruzamento antes do tempo. Ok. E se reparar no golo, o golo foi ali junto à quina da área. Um sítio muito difícil, não era para ninguém prever aquilo. E eu pensei, o Vítor Bahia vai-me ser ao cruzamento, só que eu vou meter a bola por fora da barreira. E eu vou correr a fazer que vou dar de força e dou-lhe o corte. E quando o Vítor Bahia depois quer ir para a bola, aliás, já mostra a imagem que ele até bate na rede lateral a tentar tirar a bola. E fiz o que eu pensei, foi já na altura observei isso, portanto, agora observam muito mais, mas na altura já se via alguma coisa, pouco a pouco, mas... O Barroso acabava os treinos a treinar livres? Não, nunca. Sempre tive essa característica. Eu fiz muitos golos nas camadas jovens, muitos golos mesmo no Arsenal de Braga, fiz muitos golos. Eu tenho esses golos, mas se for ver a minha carreira, tenho muitos mais de 60 golos, não é? 60 golos da Primeira Liga, não é? Claro. Mas sempre tive essa característica, muitos golos mesmo. Às vezes os diretores do Braga até dizia tens que ir marcar cantos e tudo é para fazer golos e tal. E não é bem assim, não é? Porque agora eu, por exemplo, sempre que havia cantos, eu ficava, normalmente os treinadores diziam assim, Barroso fora da área para o remate e tal. Só que os adversários sabiam, não é? Sabiam, e os treinadores tem que estar alguém a marcar o Barroso por causa do remate. Claro. E eu gostava de jogar agora, porque agora metem agora as bolas para os cantos, metem tudo dentro da área e nem um jogador fora da área, nem na frente. Sim. Há de ver os golos que agora tinha acontecido fora da área, não está ninguém fora da área. Sim. É um na zona de penalti e o resto tudo dentro. E é tudo igual. Se fores ver as equipas, toda a gente faz a mesma coisa. Basta um treinador se lembrar, olha, hoje vou meter 2 na frente. E as equipas devem ficar todas logo... o que vamos fazer? Metes 2 na frente, tem aqui 3. Não é para trás, começa tudo a correr. Mas agora o futebol é quase mecanizado, é quase tudo... É a minha opinião, não tem nada a ver. Nem é para o bem, nem para o mal. Cada um tem as suas ideias. Mas agora, nem fora da área, eu às vezes dizia, às vezes dizia-me, era bom agora para ti e tal. Eu, pois era, mas agora não jogo. Gostava de jogar aos 53 anos e meio, vou fazer 54 em agosto, portanto não... Mas acontece muito, há-se reparar que
fora da área, nem fora da área tem. Tudo metido na grande área, os 11 jogadores a defender. Mesmo passei para o contra-ataque é difícil, Muito, porque claro. cabeceia a bola Há para a frente muito da área, tá os adversários a pegar a bola, não sai dali. Sim. Mas são os futebols modernos agora, não é? Havia queixas dos jogadores que ficavam na barreira, não? Havia, e eu por acaso é o que estavas a falar, nunca fui treinar muito, os meus treinadores nem deixavam treinar muito, pode-se talajar, sei que mais, às vezes os guardas também não queriam ficar, Imagino. outros não queriam ir para a barreira, Pois. que agora até fazem bonecos insufláveis. Exato, e tudo, sim. mas na altura não havia. Havia alguns casos, já contei também esses casos, que alguns colegas meus tiveram alguns problemas. Eu lembro-me no Porto, o secretário a rematar numa pelada, meteu o pé para interceptar a bola, o secretário, e rompeu-lhe o menisco. A bola bateu-lhe à frente no pé e torceu-lhe o menisco. E houve um colega meu no Braga, que houve um jogo que nós fizemos no Belenenses, nós ou empatámos ou perdemos 2-1, assim uma coisa qualquer, por um golo pela barreira. Os jogadores num jogo acabaram por abrir a barreira e a bola passou pelo meio devagar e deu golo. Na semana a seguir o Manuel que ajuda acabou por levamos um golo, vamos repetir só que é o Barroso que vai marcar. E os jogadores, agora que estamos feitos ao bife, entre aspas. E eu chegava lá, que não queria alejar os meus colegas, não é? Claro. Eu não treino, está a brincar. E eu chegava e metia a bola por cima ele. Uma vez, e ele, Barroso, é para estar de força, da barreira. E eu pego outra vez, Barroso, eu não te disse que é por cima, não é por cima, é mesmo para acertar na barreira. Porque tinham roubado o golo pela barreira para eles não abrir a barreira. Ok. E assim, meu Deus do céu. E depois eu tive mesmo que fazer, porque eles chateiam-me o problema. E eu dava um pontapé, apanha o Paulo Monteiro, que até era o guarda, era o último da. Só que ele estava de costas, por medo da barriga e da cara, e eu estava de costas. Bateu-lhe na coxa atrás, ele até era meio branquinho. E andou toda a semana, que sabe o que é? Os gomos da bola, via-se na coxa do derrame. Mas eu não estou a brincar, foi mesmo assim uma coisa que. Aí com caraças, ele mancava, então andou toda a semana a mancar, ia fazer massagem para tirar aquilo e tudo, eu, desculpa lá e tal. Então não tens desculpa nenhuma, aquilo é que não se devia fazer. Pois. Mas na altura havia muito essa situação, e não é só, não foi o Manuel que eu fazia muitos, porque essas situações para não acontecer no jogo era complicado e aconteceu esses problemas. Mas era às vezes no jogo, uma equipa difícil, uma pessoa que às vezes dizia, sei que mais, os livros. Às vezes não há um livro no jogo. Pois. Não há um livro. E às vezes tu num livro tinhas que fazer um golo para marcar golo, para ganhar, ou empatar ou para ganhar, e aconteceu-me isso, como é possível em 2002, 2013 eu ser o melhor marcador do Sporting Braga. As pessoas não deram grande valor a isso, porque havia tantos jornais televisivos, mas eu, me defensivo, sou o melhor marcador do Braga com 12 golos. 12 golos que deram pontos, na altura. Okay. E assim, como é possível uma coisa dessas? Nem que se for ver ao 0-0 ou uma coisa até lá, 2000 e 2003, eu fui o melhor marcador do Braga com 12 golos. Incrível. E golos de pontos. E alguma vez marcou a dobrar no mesmo jogo? Marquei alguns. Olha, lembro-me uma vez com o Moreirense, um penalti, não foi assim, porque até meter lá esse golo, agora que eu jogava com o Moreirense. E depois aos 90 minutos, um livre lateral, foi das únicas vezes que me deixaram sozinho. Quem me estava a marcar a tal altura era o Paulo Pereira, que era o árbitro. Estava ali à minha frente, e eu assim desvia, porque uma pessoa não podia falar. Mas estava ali, sai-me daí. O Vender, na altura, dá-me assim a bola para trás, de um pontapé, mesmo lá no canto, um tiraço. Eu só se fez as imagens lá no Facebook, só se viu o Paulo Pereira a fugir. Quando vinha a bola, ele a fugir, ele até comentou, quase me matavas e caraças e uma coisa. E fiz 2-1, fiz dois. Para mim, fala-me nos gols, mas para mim o mais importante foi nessa época, em 2000 e 2003, em Setúbal, que o Sporting Braga estava a lutar para não descer. E eu era o melhor marcador do Braga, se não me engano, com 10 golos, 10 ou assim uma coisa. E chegámos a Setúbal e o professor João Ferreira meteu-me no banco, nesse jogo. Porquê? Não sei, eu tinha os miúdos e tal, achou que eu não era indicado para aquele jogo, não sei. Okay. E depois os meus colegas começaram tudo a olhar uns para os outros, e com o Barroso fora e o caraças, e vamos a Setúbal, não estávamos mesmo a jogar mesmo nada. E o Sporting Braga, o Setúbal se empatasse ou perdesse descer a divisão, e o Sporting Braga correu o risco também de poder descer a divisão. E o que acontece? Ele mete-me
mete-me no banco e a equipa começou a jogar e tal, estávamos a intervalar para 2-0, mas se tivesse 3 ou 4 não era, mas é verdade, se for esse jogo. Depois na segunda parte manda-me aquecer e tal, a um quarto de hora de jogo e tal, não sei o quê. E nós a aquecer atrás e os colegas dizem, meu Deus do céu, estamos... E o que acontece? 2-0, era 15 minutos do fim, ou 15, 10, 12, 13, não sei qual, mais ou menos nessa altura. Mandam-me chamar para entrar. E eu lembro que o vosso próprio José Ferreira não falou comigo. Quem falou comigo foi o Rui Águas. Grande pessoa, o Rui. Não tinha culpa nenhuma, não é? As coisas... Ele não era o principal, não tinha que falar. Mas quem devia falar comigo era o principal. Mas como o principal, há que eu dizer, também já passou, as coisas, fazia-me coisas extra-futebol para eu me chatear e não tinha coragem de me falar. E o que acontece? O Rui é que me disse, Rosa, entra e controla o meio campo, como quem diz, vai controlar o meio campo, pelo menos para não levar mais. É a ideia que me deu. Sim, mas eu, como braguista e bracarense, perder este jogo é quase que, não digo a sentença, mas é uma coisa muito complicada. Entramos no jogo, começámos a pegar no jogo, começar a controlar, a 82 minutos, penalti. Eu marcava os penaltis, mas eu, como não jogava, havia outro, normalmente há outro jogador para bater. Eu entrei, e assim que nem vai marcar o penalti. Ninguém começou tudo a fugir, entre aspas. E eu, pronto, se eu fosse, mesmo, costumo dizer, filha da mãe, meteste-me no banco, agora quem quiser que marque, não marcava. Mas eu, como tinha a responsabilidade, era o meu clube, responsabilidade, cheguei lá, peguei na bola 2-1. E depois, estávamos assim por cima do Setúbal, para ver se empatávamos, aos 89, 80, porque meter-me, 13 minutos do fim. E normalmente mete a 13 minutos do fim, é quase, eu costumo dizer que até, este dia até disseram, quando metes um jogador a 10 minutos do fim, 13 minutos, 15 minutos, é quase para aquecer e depois não é que vai fazer grande coisa, até pode acontecer. Pode. Mas eu tinha um espírito que tanto jogava assim como 90, era a mesma maneira. Entrei, depois dou um pontapé a 35 metros, 2-2. Livre? Não, bola corrida, está lá nesse vídeo também que eu tenho. Espetáculo. 2-2. E o Sporting de Braga veio, o Setúbal deixou a divisão e nós continuámos. E na semana a seguir a jogar com o Porto, que ia para a Liga Europa 15 dias depois. E lá no Porto uma equipaça. Também fez o golo de fora da área ao Porto 1-0, depois o Postiga empatou a 15 minutos do fim, empatámos e o Braga só fosse de descer a divisão a 2 jornadas do fim, ou assim uma coisa. Okay. Mas esse jogo é incrível porque se eu fosse, costumo dizer, eu às vezes digo uma brincadeira, eu atasse a burra como aos outros, o Sporting Braga que se ia ser prejudicado. Mas para mim esse foi os golos, ou o golo mais importante da minha carreira, porque salvou se calhar o Sporting Braga uma descer de divisão. E o Sporting Braga nunca desceu de divisão com muitas dificuldades, há que dizer, mas com muito apoio dos sócios também. E eu às vezes dou o exemplo, vocês viram como é que o Guimarães desceu de divisão? Como a equipaça 2006, não é? Desceu de divisão. E o Sporting Braga com equipas às vezes, umas eram a relojinhas dos 300, outras eram não sei o que mais, e não sei o que mais, baratinhas porque não havia dinheiro. E nem recebíamos. A uma altura que até nós dizíamos que arrasávamos muito, porque começámos a receber aos terços, o Cajuda falou-se isso. O Manuel Cajuda foi um dos treinadores que eram importantes do Sporting Braga nesse aspecto. Foi daí que ele também, as coisas começaram a... É verdade. Que deixámos de... Que às vezes dizia, o Sporting Braga lutava sempre a descer. Não, lutava sempre a descer. Um ano podia estar, outro ano ia... Mas a partir daí começou a ir para o meio da tabela, até a época depois até chegou à Europa. O ano que foi para o Porto, o Braga foi à Europa. Começou a estabilizar em 94, 95, e foi muito importante para o Sporting Braga. E era momentos muito difíceis, e não haja dúvida que eram momentos muito difíceis. É que isto não é só jogar, é a cabeça dos jogadores, a cabeça das famílias, coisas para pagar, coisas para comer. Eu digo, já disse isso, eu emprestei dinheiro a colegas meus e nunca mais o recebi. Na altura, eu era o capitão, mas também não digo isto uma ou outra vez, mas não gosto muito de falar sobre isso. Mas por falar em colegas, por exemplo, todos nós temos na memória figuras internacionais como o Caroglã. Sim, o Caroglã foi como é que ele era? Ele veio para o Sporting Braga no momento também de início dessa caminhada, que veio do Chaves. Sim. Era um jogador pacato, começava o treino, metia-se ali no canto dele e tal. Às vezes tínhamos que chatear com ele para acordar. Para acordar, porque em muitos difíceis,
Porque isto é fácil jogar quando se come camarão todos os dias. Eu estou a dizer que comer camarão todos os dias é fácil. Agora comer um pãozinho que às vezes nem manteiga tinha é complicado. É muito complicado. Cabeça, o que eu estava a dizer, a cabeça das famílias, e abrange muita coisa, não é só o jogar, porque se fosse só jogar era fácil. E o Caragló nessa altura, veio muitos jogadores nessa altura. O também não? Não, isso foi mais tarde. Foi mais tarde. Veio o Bruno, o Baza, o Helder, veio também o outro médio, que era do 3 do Torriense, agora está-me a esquecer o nome, que é meu amigo. É o Bruno, o Helder, o Andrade, que era do lateral esquerdo também, e vieram 4 do Torriense, da 2ª Divisão B. Nessa altura. O Helder depois esteve no Boa depois Vista. Rescindeu, PSG, naquela altura que rescindiu com o Braga para ir para o Boa Vista. O Baltazar, vieram os 4. O Baltazar, Bruno, Baza e o Helder e o defesa esquerdo vieram do Torriense. E veio o Caragló também. Por isso é que puseram na altura aquela brincadeira da lojinha dos 300, porque os ordenados eram baratos, mas fizemos uma época boa em relação ao que vinha para trás. Claro. Sim, atrás, estar a fazer uma época boa no meio da tabela já era bom, não havia grandes sobressaltos. E depois o Sport Braga começou a crescer, depois apareceu o João Gomes de Oliveira, que também é um presidente espetacular. O Barroso chegou a jogar pelo Braga na Europa ou só no Porto? É uma das minhas mágoas. Nunca. Levei o Braga 3 ou 4 vezes à Europa e nunca joguei por ela. Nunca entrei, nem entrava. Ficava no banco. A sério? Não. Houve um ano que fizemos uma época muito boa, que até lutámos pelo título na altura, em ano 2001, que no ano do Fer tínhamos uma equipa muito boa, andámos até muitas vezes em primeiro lugar. E depois chegámos ali às partes finais, cortaram-nos assim um bocado. É isso que falta ao Sporting Braga. Do FER, andámos ali a lutar. Fomos nesse ano até o quarto ano em deu a Europa. Para ver o que aconteceu. Depois fizemos a Europa, já na parte final da minha carreira, 2004, 2005, e nunca joguei. Mas nunca joguei na Liga dos Campeões, os jogos todos pelo Porto, os anos que estive lá, joguei os jogos todos na Liga dos Campeões, que também é um máximo que todos os jogadores almejam chegar lá. Sim. Eu joguei esses jogos todos. Também é outra coisa, nunca sonhei ser campeão nacional, nunca sonhei em ganhar a Taça de Portugal, nunca sonhei em ganhar a Supertaça, nunca sonhei em jogar na Liga dos Campeões. De miúdo, não é? Mas depois consegui, é por isso que eu digo que consegui muito mais do que eu imaginava na altura, o sonho. Com miúdo da aldeia difícil. E o Jamor foi? Ganhei uma Taça de Portugal ao meu Sporting Braga. Que eu não joguei esse jogo, até fiquei fora do 10, porque havia 16, era o 17. Fiquei mesmo, há uma imagem até que eu estou atrás da baliza. Parece uma imagem. Ganhei o Sporting Braga, mas eu costumo dizer que sou profissional, gosto muito do Sporting Braga, mas quando jogava contra o Sporting Braga era para ganhar, como já se contra o Porto. Está bem, claro. E eu, por exemplo, às vezes agora custa-me também ver algumas coisas no futebol que os jogadores marcam uma equipa e não festejam. Desculpa, não sei, parece que mataram alguém. O respeito, o golo é alegria, é festejar. Sim. Outra coisa é provocar, na minha opinião. Outra coisa é provocar. Sim. Agora festejar um golo da minha equipa, eu joguei contra o Porto e festejei, nunca marquei ao Sporting Braga, mas também joguei poucas vezes. Mas joguei contra o Porto e festejei sempre. Claro. Agora, isto é falta de respeito? Nada, claro. Sim. Falta de respeito é provocar, é depois ir para os bancos e para os adeptos. Isso é que é falta de respeito. Verdade. E eu nunca provoquei ninguém. Festejo porque era o meu clube que eu estava a jogar e festejei. Pronto, é assim mesmo. E eu acho que devia festejar e ninguém tem que levar a mal de festejar. Eu estou a fazer uma camisola ou um clube. Eu se marcar contra o Sporting eu festejava. Claro. Sim. Estava a defender o Porto ou a Académica, não tem nada a ver. Agora vê-se peço perdão, desculpa, estão sempre a rezar. Não, eu acho que não tem. E o futebol é esse. É como o público. Se estiver ao lado a ver o futebol e um adepto festejar o gol da equipa dele, eu não tenho nada com isso. Agora, se começar a provocar, fazer coisa aí, pode haver complicações. Não só para mim, mas como principalmente às pessoas ao lado. Claro. Porquê que o adepto não pode festejar o golo? Não sei porque é que não pode festejar o golo. Acho que não provoca. É a minha opinião nesse aspecto. Acho que não tem lógica nenhuma. E às vezes hoje em dia vê-se muitas coisas. Hoje em dia também se faz muito fácil um jogador craque. Faz muita facilidade. Sim. Basta fazer um jogo contra uma equipa grande, já é um craque, capaz de andar toda a época, quase nem jogar ou entrar uns bocados, mas já ficou como craque. É verdade, sim. E eu às vezes digo a colegas meus: aquele jogador fez um bom jogo, é craque. E agora?
E os outros, anda 2 ou 3 jogos numa época bons. Depois anda os outros a entrar na jogada de início. E eu digo assim, e aqueles jogadores que jogam 30 ou 35 Claro. no campeonato sempre a titular? Esses Sempre, é que são claro, o quê? Claro, é verdade. Sim, sim. Mas nunca fizeram um bom jogo contra uma equipa Pois. grande ou um golo que fizesse e que viesse páginas dos jornais. Claro, regularidade, não é? Os jogadores que jogam... Porque eu fiz 300 e tal jogos na Primeira Liga, mas comecei a jogar na Primeira Liga aos 23, 24 anos, não é agora como aos 18 ou 19. Claro. Mas quase sempre a titular. 300 e tal jogos, mas sempre fora da taça e tudo. Mas comecei a jogar aos 23, 24 anos, que é onde vim do Rio Ave, na Primeira Liga. Tipo, quando era a partir muita pedra. E fazia sempre 30 jogos ou mais, se for a média, deve andar. Claro que no final da época, no final da carreira, depois a média baixou ali um bocadinho, porque não joguei tanto. Mas jogava quase sempre 30 e tal jogos fora a Taça de Portugal, Liga dos Campeões e essas coisas. Barroso, o que interessa é que começou no Maximiense Rendimento. e foi para a Liga dos Campeões. Só essa história é um conto de fadas para qualquer jogador. Seja em que idade for e em que era for. As pessoas ficam impressionadas quando eu digo isso. Não, mas é isso que E as pessoas conta. dizem, se calhar não há ninguém que tenha passado por isso. É porque muito frequente. muito difícil, Muito raro. muito difícil fazer essa trajetória. E é por isso que nós o convidamos. E ainda bem para falar da Não, sua história. é sempre um gosto. O gosto foi Eu nosso. também gosto muito de falar. O gosto foi nosso. Contar essa em história tê-lo aqui. também me alivia, abre o meu espírito. Bem, acho Conto bem, histórias mas que muitas vezes as pessoas gostam de ouvir essas histórias. E basta ver os programas de televisão que contam as suas histórias. Claro, então. Já fiz, as pessoas adoram ver esses programas por coisas que se passarem, muitas dificuldades. Às vezes as pessoas dizem assim: Barroso, jogavas agora nesta equipa do. Nem digo do Braga, jogavas agora neste futebol. E eu às vezes digo assim: eu jogava. Agora não sei se estes jogadores deste tempo jogavam naquela altura. É o que eu penso também. Porque as dificuldades eram tantas. Muitas, claro. Sim. E eu apanhei jogadores não tinham lesões, mas já tinham lesões, porque o medo. Porque é fácil, como eu disse, comer cama não é fácil, era pão com manteiga. Porque quando se tem tudo, é mais fácil jogar, Muito não é? mais fácil, A claro. preocupação, agora a parte psicológica. Pensas só em jogar e treinar. Agora quando tens que pensar nos filhos, tens de dar de comer. Na casa que tens de pagar a casa, que tens que pagar, não tens o dinheiro. Sim. É complicado. Claro. Estar numa equipa, um ambiente de trabalho, agregar o ambiente de trabalho para, com 2 ou 3 meses em atraso, que temos que trabalhar, temos que lutar. É muito difícil. É mesmo. E é por isso que eu digo. Nem quero falar do Sporting, mas senão pensa que eu estou a falar do Sporting. Não, isso é do no futebol. geral. Eu sei. Eu disse, eu jogava agora. Claro. Isto não é verdade, é orgulho. Eu digo que eu jogava agora. Agora é um jogador competitivo. Se era bom ou fraco, isso depende de cada um. Agora, eu era competitivo. E eu jogava agora. Agora, muitos, com aquelas dificuldades todas, porque é muito mais difícil lutar para não descer Sim. do que jogar para a Europa, Claro. o campeão. Claro, Lutar para descer é uma pressão. Claro. É uma pressão enorme. Ninguém tem noção do que... Agora, jogar para ganhar sempre, boas equipas, eu acho que isso é fácil, as coisas, na minha opinião. É tal coisa, eu gosto muito de falar disto. Como a camarão é fácil, pão com manteiguinha, é fácil nos habituar. É difícil. Nós, ir do pão para o camarão, é fácil. Sempre a subir. É como eu a jogar futebol. Foi da distrital, sempre a subir. De ir do pão para o camarão é fácil. Agora, vir do camarão para o pão com manteiga, aí é que começas a baixar, é que é mais difícil. É verdade. É a minha opinião. Sim. Às vezes as pessoas dizem, não sei o que, não sei o que mais. Não, eu gosto de falar o que eu acho. Claro. A mim, como eu disse há um bocado, ninguém me mete as palavras na minha boca. O que eu vou achar, que eu digo. E fico muito contente que agora o Sporting tem umas condições. O António Saluda faz um trabalho fantástico, aquilo, só que ninguém tem noção. Só critica quem não tem noção das coisas. Mas eu sei e não sou ingrato. Sim. E passou por lá, não é? Portanto, sabe as dificuldades do Braga. Eu passei sempre. por todo o estado. Apanhei já a fase do António Salvador quando ele pegou. Quando um homem chega lá em 2003, 2004, tem 4 meses ordenados em atraso e chega lá e liquida tudo, e aí o clube começa a subir. Sim, é verdade. É? É verdade. Não somos ingratos, não é? Não, nada. Ele fez um trabalho excepcional que está a fazer. E nós também não somos ingratos e agradecemos a presença do Barroso. Eu é que agradeço. Filha, Catarina, obrigado. Trouxe a minha filha, que ela acompanha-me sempre. Acho bem. Gosta de vir comigo e também eu preciso daquela muita GPS para vir para aqui. Boa. Ainda bem que nos encontrou e nós assim. Obrigado por ter vindo. Estamos mesmo no nosso limite. Eu é que agradeço pelo convite. E é um gosto de estar contigo. Um abraço. Obrigado, igualmente. Obrigado. Até à próxima. Não se esqueça, siga-nos no site rr.pt e também no YouTube e Spotify. Obrigado, Barroso. Até à próxima. Obrigado.